Meus amigos, não sei o porquê, mas veio aqui a mente de estar entrando num assunto, falando uma conversa aqui com vocês, né, aproveitando. Às vezes a gente tá tão corrido, né, dia a dia, tanta coisa para fazer, e às vezes a gente se limita, né, o tempo às vezes parece que tá mais curto. Enfim, a gente vive entrando aí numa rotina de mais acelerada, né, digamos assim. E aconteceu um fato comigo, já faz alguns anos, mas eu achei interessante, sabe? E eu vou compartilhar aqui com vocês. Era a época ali ainda da pandemia, que nós tínhamos que usar a máscara, né? Aqueles decretos de lei lá que fazia a gente usar a máscara, tudo. Enfim, num desses dias, pessoal, eu tinha um compromisso a 2 cidades de distância, né? Ou seja, aí praticamente uns 40 quilômetros de distância. E eu tinha um compromisso. E eu peguei minha moto, pessoal, e eu lembro que era uma Fazer 150, né? Eu tava na Fazer. Quando eu peguei a pista, eu me recordei que eu tinha esquecido em casa a minha máscara. E o compromisso que eu tinha, naquele momento, não podia entrar se não tivesse com a máscara. Pessoal, o horário era assim, eu já tinha uma noção do tempo, do período que eu tinha que gastar até chegar no meu compromisso. Então eu saí ali dentro do horário, porém sem a possibilidade de me atrasar mais, né? Eu calculei ali que eu demoraria 45 minutos mais ou menos para chegar ali no compromisso. E aconteceu algo muito interessante, pessoal. Quando eu me dei conta que eu estava sem a máscara, eu desci assim a marginal e abri o baú da moto para procurar a máscara, e não tinha nenhuma outra máscara no baú também naquele dia. Eu confesso assim para vocês que naquele momento eu até fiquei um pouco irritado, sabe? Porque falei assim, nossa, meu Deus, até eu chegar em casa novamente eu vou perder tempo, talvez eu vou me atrasar, né? E eu fui pra casa ali rápido. E pessoal, quando eu entrei em casa, abri o portão, aí entrei lá dentro. Quando eu fui colocar a mão na maçaneta para entrar dentro da minha casa, me veio muito forte um sentimento. E eu ouvi uma voz falando comigo. E essa voz falava assim: e se hoje fosse o último dia que você visse a sua esposa? Mas na hora, pessoal, eu me rendi àquela voz, né? Nunca falei nada de religião, mas graças a Deus assim, eu sou evangélico, mas nunca falei nada no canal a respeito de religião. E não estou falando acerca de religião, estou falando da experiência que eu tive. Quando eu vi essa voz, que eu sei que é a voz do Senhor falando comigo, eu me rendi a essa voz e já caí de joelho chorando na hora, mas me deu uma comoção na hora, assim, um choro. E me veio na hora o entendimento que o fato de eu ter esquecido a minha máscara naquele momento, pessoal, foi um livramento, né? Então eu fui ali, fiz a minha oração, peguei a máscara, fiz a minha oração. E dentro da minha oração, um pequeno trecho que eu citei dentro da minha oração, eu lembro que eu falava assim: Senhor, eu entendi que o fato de eu ter esquecido a máscara foi um livramento da tua parte, que por certo ia acontecer alguma coisa comigo nesse trajeto. Então, Senhor, eu não quero ver o mal de ninguém, mas se possível eu vou fazer o mesmo trajeto agora novamente. Se possível, onde eu for passar, e se de fato eu ia estar envolvido em algum acidente, me mostra, por favor.
Encerrei a oração, peguei a moto e fui ali. Pessoal, do lugar que eu tinha me dado conta que eu estava sem a máscara, 2 quilômetros para frente daquele ponto que eu desci da rodovia e fui para a Marginal, tinha um engavetamento ali, pessoal. Alguns carros envolvidos ali naquele engavetamento. E ali, quando eu passei naquele engavetamento, me veio a convicção, a certeza que eu estaria no meio daqueles veículos ali, acidentado. Então o que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Toda vez que a gente vai sair da nossa casa, é bom a gente estar sempre ali em comunhão com Deus, né? Em oração, algo assim. A gente nunca sabe o livramento, as coisas que a gente pode passar, certo, pessoal? E uma coisa importante às vezes a gente tá meio apressado e pega um sinal vermelho, acontece alguma coisa, ou esqueceu a carteira, alguma coisa, tem que voltar. E às vezes a gente fica irritado, né, com isso. Mas a gente não percebe que às vezes num fechar de um semáforo, num desvio de uma rota, numa rua interditada, ou até mesmo em algum outro tipo de adversidade, como um pneu furado, algo do tipo, é até mesmo um livramento, pessoal, para algo que poderia acontecer conosco lá na frente, né? Então é uma conversa muito rápida, né? E que me veio assim esse sentimento. Eu liguei a câmera, me veio esse sentimento de compartilhar essa experiência com vocês. Então, nem tudo que acontece é para o nosso mal, pessoal. Tem coisa que acontece para o nosso bem, né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente não percebe é o Senhor aí nos livrando de algum mal, tá certo? Então, se a gente tem essa consciência, no dia que a gente está apressado, acontece alguma coisa, e a gente vem até a ficar um pouco irritado, alguma coisa, mas a gente pode pensar dessa forma, né? Porque tudo é um ponto de vista, né, pessoal? Não sei se vocês já repararam, né? Mas às vezes em casa, seja a esposa, seja o esposo, às vezes assim, nossa, mas tem uma pilha de louça para lavar, e às vezes acaba ficando até nervoso, né? Nossa, meu Deus do céu, tem que lavar essa louça, não sei o que, tem que lavar essa panela. Mas tudo tem um outro lado, pessoal, o lado da gratidão, né? E o lado da gratidão se a gente teve prato, copo, panela para lavar, é sinal de a gente ter que agradecer, né? Porque é sinal que nós teve comida para comer, né, pessoal? Quantas famílias aí passando necessidade, quanta pessoa aí que não tem emprego, quantas famílias, pessoal, com bastante criança, e às vezes chega a hora do almoço, a criança com fome e não tem nada para dar para a criança, abre a torneira, põe água no copo e vão lá orar ali e falar: Senhor, faz que no tomar desse copo de água nosso estômago enche, né? E de fato, muitas das vezes a gente ouve e acontece situação assim, né, pessoal? Então a gente tem que ter um olhar assim de agradecimento. Quando a gente agradece, muitas coisas mudam a nosso respeito, ao nosso favor, né? A gratidão, ela abre portas, mas não é nesse sentido, né? Da gente, então vou começar a agradecer para as coisas dar certo. Não, quando é um coração voluntário, quebrantado e sincero, um agradecimento sincero, aí sim, de fato, as coisas começam a mudar na nossa vida, sem pretensão alguma, né? Sem, vou fazer isso em troca de alguma coisa. A gente nunca pode fazer nada em troca de nada, né, pessoal? É um coração aí voluntário. Tá bom, pessoal? Então, é um relato pequeno aí, mas veio no sentimento aí de compartilhar para vocês. E a
a gente ser grato a Deus por tudo, né? É pela vida simples que às vezes a gente tem, e ainda que nós não tenhamos o que nós queríamos ter, mas ser agradecidos pelo que tem, né? Outra coisa assim que a gente vê assim que a gente se torna rico, pessoal, é quando a gente vai no hospital e vê alguém numa cama, né? Acamado ali, clamando aí pela vida, pela saúde. Aí a gente chega em casa, a gente vê que a criança está com saúde, que a esposa está com saúde. Isso aí é um presente, é uma dádiva, né, pessoal? O dinheiro não compra, né? Muitas das vezes o dinheiro não compra, né? Então, o fato da gente ter saúde tá bom demais, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo, se inscrevendo. Esses dias aí eu fiz o último vídeo, né, que foi acerca de como evitar o roubo e o furto da motinha, né? Dicas importantes aí demais. Isso foi um vídeo assim um pouco difícil de fazer, de editar. E ele, mesmo tentando diminuir ele ao máximo, ainda ficou aí com 36 minutos. Mas se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena ver, né? Se às vezes está com pressa, coloca aí, aumenta um pouco a velocidade, põe 1.25 ali, 1,5. Aí já consegue absorver todo o conteúdo do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.